a gente ter uma ideia de como é que a gente vai apresentar o trabalho. Então, eu mudei aí a primeira parte, né, para poder a gente dar uma introdução ao trabalho. Né? Então, eu falaria que esse trabalho é um trabalho apresentado ao curso de psicologia do Centro Universitário Uninovo, como requisito parcial obtenção da nova disciplina de processos psicológicos básicos 2, que é ministrada pela professora doutora Vanessa Pequeno, né? Porque ela realmente até trouxe, foi ela que trouxe até contribuições, porque a gente não achava, né, na rede, não achava em livros fácil falando sobre Red Sig, nem vídeos, nada, absolutamente nada. Então ela também deu esse apoio de trazer esse material para a gente poder conseguir fazer esse trabalho. Esse trabalho praticamente todo baseado no livro de Clotilde, que a gente vai conhecer quem é Clotilde mais na frente, e participações, né? Então, os discentes que vão apresentar esse trabalho é José Igor, Luiz Henrique, Moisés, Patrícia e o Biraci Soares, tá? Então, aí a gente vai entender um pouquinho dessas redes de significações, né? E as suas contribuições para os processos psicológicos da aprendizagem. Aí eu já passo para o segundo slide e digo: vamos entrar na rede, então eu vou precisar de 2 pessoas, não preciso mais que isso. Pode até ser gente do grupo mesmo, né? Então, todo mundo aqui decidiu estudar psicologia, mas vamos entender o porquê de vocês chegaram a essa questão de estudar psicologia, porque vocês escolheram psicologia, porque vocês estão aqui hoje, né? Então, pense na sua decisão de cursar. O que é que trouxe você para esse curso? Então, explique a sua decisão, a sua escolha pelo curso de psicologia, isolando eu de qualquer influência externa. Não pode mencionar o que leram sobre, conversas que teve com pessoas, pesquisas que fizeram, profissionais que conheceram, digamos, alguma influência da família, ou porque você viu que era status, que dava dinheiro, dava menos dinheiro, porque ajudava pessoas, amigos, séries, filmes que assistiram, mercado de trabalho, enfim. Tirando isso aí tudinho, né? Se você for ver, aí eu ia perguntar a uma ou 2 pessoas, porque eu fiz esse teste até com meu filho, ia perguntar por que você escolheu psicologia. Quando eu fiz com meu filho, depois eu explico para vocês como foi que aconteceu, porque eu perguntei a ele, fiz, qual curso você gostaria de fazer? De sociologia. Eu fiz, mas por que você gostaria de fazer sociologia? Para entender essa sociedade da gente. Mas de onde que você tirou essa ideia de que você precisava entender a sociedade da gente e levar você a estudar sociologia? Aí, porque a nossa sociedade é muito injusta. Eu fiz, por que você acha que a sociedade é muito injusta? Ah, porque eu já passei por diversas e vejo diversas pessoas passando por situações que são injustas socialmente. A gente não tem os mesmos caminhos, a gente não consegue crescer. E vai falar um monte de questão de desigualdade social, né, e injustiça. Aí eu disse, sim, mas se você não tivesse, e você conseguiu esse conhecimento através de quê? Ah, de coisas que eu li, da internet, de pessoas falando, de não sei o que, eu fiz. Se você não tivesse esse conhecimento, se você não tivesse essa interação com as pessoas, se você não tivesse essa informação sobre o curso, e tem esse curso que trata talvez dessa problemática da sociedade, o que que, como é que você escolheria sociologia? Ele fez, não sabia nem que existia, né? É porque foi a partir de uma indignação minha, e entra também o sentimento. Então, assim, a gente vê que a construção do saber, a construção do entender e até de nossas ações são tomadas a partir de diversas construções que a gente vai tendo ao longo do caminho, ao longo da vida, interações, momento histórico, observações que a gente faz, reações que a gente tem, enfim, tudo. Então, se tirarmos as vozes do outro, diga as vozes são as interações, as expectativas sociais, as suas expectativas, as histórias que lhe contaram, quando a gente fala história que lhe contaram, é o que veio até você de informação. Pode ser por outro, pode ser pela web, pode ser por livro, pode ser por qualquer coisa. O que sobra do seu puro desejo de estar aqui? Será que esse projeto de vida, não é um fio isolado? É um fio isolado, ou ele só existe porque está amarrado a uma rede de significados? Porque se nada disso fizesse sentido para você, ou seja, essas pequenas decisões, essas pequenas interações, a sua decisão nem se sustentaria, nem existiria. Ou seja, o quanto isso afeta a gente. Aí esse aqui, onde tem rede de significados,
tem um link para o YouTube para assistir um vídeo, que a pessoa, se também quiser escanear aqui pelo QR Code, pode escanear, tá? Aí aqui a gente, quando clica aqui, a gente, se o pessoal não conseguir, a gente vai para esse vídeo aqui no YouTube. É um vídeo pequeno, é um short. Pessoal, aqui é o professor Plínio Monteiro, do time FMG. Eu vou falar nesse vídeo que é uma rede de aprendizagem. Você já tinha ouvido falar nesse termo? Uma rede de aprendizagem, por mais que possa parecer um termo técnico, é algo que existe no cotidiano. Você já parou para pensar que quando você está com pessoas que têm pontos de vista diferentes dos seus, que têm habilidades diferentes, que têm capacidades distintas, quando vocês se juntam e estão realmente dispostos a compartilhar e têm um problema em comum e são dispostos a encontrar uma solução para esse problema, vocês normalmente conseguem achar uma solução muito melhor ou muito mais efetiva para aquele problema? Você já percebeu que se você estiver com a abertura para trocar experiências, as soluções desenvolvidas serão muito mais efetivas? Pois bem, isso é uma rede de aprendizagem. Uma rede de aprendizagem é um formato colaborativo, onde diferentes atores, né, profissionais, gestores, empresas, enfim, diferentes atores, entram no formato visando construir uma solução para um problema em comum. E cada um entra com a sua experiência, com a sua visão, com as suas práticas, e à medida que o conhecimento vai sendo desenvolvido, as soluções surgem mais espontaneamente e de forma muito mais concreta, permitindo que os resultados alcançados vão muito além do que aquele que você conseguiria trabalhando fechado na sua caixinha do seu mental. Por isso que é importante você pensar na rede de aprendizagem como uma oportunidade para que você crie soluções que vão muito além do que você conseguiria trabalhar sozinho aí ou com a sua equipe na sua empresa. Você precisa ir além do que você tem na sua empresa para conseguir alcançar um resultado efetivo. Conheça o que é uma rede de aprendizagem aqui na descrição do vídeo. Saiba... Pronto, aí ele está trazido mais para um campo profissional, né, um campo organizacional, mas a rede SIG, ou seja, essa questão da gente adquirir conhecimento, aprender com os outros, com momentos, com o nosso passar do tempo, enfim. É construído, esse aprendizado faz mais sentido na interação com os outros, na conversa com os outros, nas experiências que a gente tem, tudo junto e misturado. Então, é uma rede realmente que faz com que você, várias vertentes, vários fatores influenciem no teu aprendizado. Não é só a questão biológica, não é só a questão social, não é só a afetividade, não é só, enfim, não é nada isolado. É tudo dentro de um contexto sociocultural, eu ainda digo econômico e histórico, né? Então, tá tudo junto disso. Né? Então, não tem como a gente aprender de forma isolada. E realmente cada uma entende de um jeito uma coisa e aprende de diversas formas, mas tudo em conjunto. Aí o próximo slide aí já entraria Moisés, tá? Então, assim, eu só iria mesmo para poder fazer um esquenta para começar a rede significada. Então, Moisés só diria que seria o que a rede SIG, né? Ela seria uma das contribuições brasileiras mais importantes da psicologia de desenvolvimento, porque foi criada aqui na USP, né? Então, ele não precisa nem ler muito. Aí ele vai dizer porque a perspectiva é teórico-metodológica, né? Que a gente tenta compreender o desenvolvimento humano como um processo complexo, como um todo. Isso está em Rossetti Ferreira, Amorim e Silva, 2020, nas publicações de 2020, 2004. E não precisa nem passar por esse exemplo aí, né? Aí vem a origem da rede SIG. Eu acho que eu vou até tirar, mas aí você que sabe, Moisés. O início dos estudos foi na década de 90, então é algo realmente bem recente, então não existem muitas publicações robustas sobre a rede SIG, né? Então foi desenvolvida no Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil, o CINDEDI, da USP, e liderado por Maria Clotilde Rossetti Ferreira. Aí é que vem o Rossetti et al., digamos assim, e contribuições, com participação de Kátia Amorim, e Ana Silva e Arendina Carvalho, né?
E as pesquisas foi baseadas mais assim em observação, né, sobre a adaptação de bebês em creches, né? Então comecei a ambientavam nesse novo lugar coletivo em que seus genitores não estavam ali. Aí passando mais adiante, aí pode falar que a partir de 94 passaram a adotar o nome metáfora de rede, inspirado na semiótica, inspirado pela semiótica e pelo dialogismo de Bakhtin, 2011, né? Então, porque ele fala que o desenvolvimento, eles se inspiraram nisso porque tem uma simbiose com a questão da interação, de você estar num lugar em que você possa interagir, que você possa ter novos conhecimentos e ali criar novas aprendizagens, né? Então, o marco da publicação foi com a consolidação teórica definida, ocorreu com o livro A Rede de Significados e o Estudo do Desenvolvimento Humano. A publicação, publicada originalmente por Rosete Ferreira, né? Em 2004, que é justamente um livro de mais de 300 páginas que fala sobre a rede SIG. Aí sim, que é esse daí, Rede de Significações, que a gente baseou todo esse trabalho, tá? Principais conceitos, a matriz sócio-histórica, eu acho que esse já entra Henrique, se eu não me engano. Matriz sócio-histórica, campos interativos dialógicos e temporalidade. Então, esses são os principais conceitos de matriz, assim, base, né, da rede SIG. Porque eles dizem que a gente aprende a partir da matriz sócio-histórica, ou seja, a partir de toda uma biografia da vida da gente, desde o começo da vida da gente, a interação com a mãe, aquela questão, ele não entra, a rede SIG não entra na psicanálise, né? Mas ela usa, depois a gente vai ver lá na frente, várias abordagens de vários teóricos e teorias, né? Para poder formar a rede SIG. Então, a matriz sócio-histórica, ela vem falando da questão de como você está inserido, como aquele contexto sociocultural, histórico, modifica a tua aprendizagem, ou molda a tua aprendizagem, né? Os campos interativos dialógicos são aqueles campos, aqueles lugares em que você tem essa conexão com o outro e faz essa troca de conhecimento com o outro, né? E aí você, lógico, aprende que ninguém aprende sozinho. E aí você aprende mais porque você vai absorver sempre do outro algum tipo de conhecimento. Sempre, em todas as interações existe isso. Seu cérebro sempre vai adquirir alguma coisa, então fica lá na sua caixinha para depois ela ser aberta para você somar a outras coisas que virão, a outras informações que virão e aí formar uma nova aprendizagem. E a temporalidade, ele fala de como você aprende com o passar do tempo, com as experiências ao longo do tempo, que às vezes uma experiência ela está sofrida até negativamente, ela pode ser ressignificada e modificada de você ter visto como uma forma de aprendizado ou uma coisa positiva. E isso também moldar aquilo que você pretende para o futuro, ou seja, guiar suas experiências futuras. Então, esses aprendizados que tiveram no passado, eles modificam a forma que você está aprendendo no presente, pode ser ressignificado ou não, e isso molda como você vai aprender futuramente, vai te guiando em novos aprendizados. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Isso aí, acho que está com o Henrique também, mas se quiser eu posso fazer essa parte, que é o diálogo com os teóricos clássicos e a comparação teórica, né? Porque a rede SIG, ela, lógico que a gente sempre, numa nova teoria, a gente sempre vai observar para o que já veio antes, para a gente aprender, como a gente faz hoje, né? Então, ela teve influência de Vygotsky, de Vallon, de Piaget, de Bakhtin. Então, de Vygotsky, ela tirou o mais importante para ela, o que ficou mais focado para a rede SIG em Vygotsky, que é a mediação social e a linguagem como forma de aprendizagem. Então, ele tirou isso, que ele acha forte em Vygotsky, que vale a pena, que tem tudo a ver com a rede SIG, para dentro dessa nova teoria, digamos assim, dessa nova estratégia de aprendizado. Aí, com Vallon, ele também entendeu que a afetividade e a cognição, elas andam juntas.
e que também é importante dentro da teoria. E Piaget que o sujeito é ativo, não é só falando das fases de desenvolvimento, mas que o sujeito ele é ativo, ele traz a capacidade de se desenvolver e de aprender, né? Ele é o sujeito também, não é um sujeito passivo da aprendizagem, é um sujeito ativo no processo de aprendizagem. E Bachem, a questão do dialogismo e construção de sentidos, ou seja, tá conversando, interagindo com as pessoas, e a partir dessas interações, você construir novos sentidos, novos significados para aprendizados até que você já tinha como base. Né? Então, e a questão da comparação é os aspectos que a gente vai ver. Foco principal, papel do sujeito, importância da cultura, né? Emoções, aprendizagem, desenvolvimento. Então, para o behaviorismo, o foco principal, e a gente faz essa comparação, foi o comportamento observável. Né? Então, a gente tem aquela questão de estímulo-resposta, e ele só observava mais o comportamento, era voltado, focando no comportamento. Para Piaget, era na cognição, a partir das fases de desenvolvimento. Para Vygotsky, a interação social é a base, né, de tudo, é o foco principal. Para Vallon, a afetividade, né, o emocional, isso afetava o desenvolvimento da aprendizagem. Aí a Rede SIG vem e diz que as relações, né, foca nas relações e significados construídos através dessa relação, a rede de relações e significados. Então, ela foca nas relações, quando a gente fala em relação, a gente lembra de teia, e a gente foca nessas interações com diversos fatores e construção de novos significados. Aí, outro aspecto, papel do sujeito para o behaviorismo é receptor de estímulo. Para Piaget, ele é um sujeito ativo. Para Vygotsky, é ativo mediado socialmente. Para Vallon, é um sujeito afetivo e social. Na Rede SIG, o papel do sujeito é como co-construtor de sentidos. A importância da cultura para o behaviorismo é pouco enfatizada. Para Piaget, é algo secundário, não é que não exista, mas é secundário, não é o principal para ele. Para Vygotsky, é fundamental, porque a teoria dele se desenvolve através do social. Para Vallon, é importante, até porque o emocional está nas relações, né? E para Rede SIG é algo central. Então, a importância da cultura está naquele fator histórico-cultural, né? Que a gente viu. Emoções, para behaviorismo, pouco considerada, porque isso era através de estímulo-resposta. Para Piaget, pouco enfatizadas. Para Vygotsky, consideradas. Para Vallon, centrais, que é baseado em afetividade. Para Rede SIG, integradas ao processo. Né? Então, emoções também é processo de aprendizagem, ou seja, do emoções e cognitivo. A aprendizagem, aspecto de aprendizagem. Para behaviorismo, é condicionamento. Para Piaget, construção cognitiva, que vinha a partir das etapas de desenvolvimento. Para Vygotsky, era mediação social, a aprendizagem se dava por mediação social. Para Vallon, a integração, emoção, cognição. Né? Então, aprendia, desenvolvia o cognitivo através do emocional. E na Rede SIG, a aprendizagem são através de construção de significados. Né? E desenvolvimento no behaviorismo é linear. Para Piaget, era através de estágios, né, de desenvolvimento. Para Vygotsky, referente a uma questão histórico-cultural. Para Vallon, integral. E para Rede SIG, é dinâmico e contextual. Ou seja, não tem um modelo fechado. Tá? Então, tem essas diferenças, né, que a gente pode ver da Rede SIG para as outras teorias. Né? Aí vem os instrumentos metodológicos, que acho que eu entro de novo, se eu não me engano, não sei. Aí tem a narrativa autobiográfica, né, que são instrumentos que a Rede SIG usa para poder ela ajudar no trabalho de desenvolvimento da aprendizagem. Então, a narrativa autobiográfica é quando a pessoa narra a sua trajetória, ela reorganiza essas experiências, o que ela viveu, e atribui novos significados, né, àquilo que ela já passou. Então, ela atribui novos significados ao que ela já passou, de acordo com o que ela vai aprendendo novas coisas atualmente. Então, a gente às vezes diz assim,
Por exemplo, se eu soubesse disso naquele tempo, eu não tinha feito tal coisa, né? Então, a gente vê aí que hoje a gente tem um conhecimento diferente, tem uma reflexão, uma percepção diferente daquilo que foi passado lá atrás, que a gente agiu de uma certa forma, porque a gente não tinha esse novo aprendizado. Aí a gente diz, se eu soubesse disso, eu não tinha feito tal coisa, eu tinha feito diferente lá atrás. Mas é justamente isso, é natural, faz parte do processo de aprendizado, a gente realmente ressignificar, aprender, para no futuro a gente já não vai ter o mesmo tipo de comportamento. Aí a gente já aprendeu, já refletiu, já ressignificou, aí no futuro, quando aparecer algo parecido, a gente vai lembrar desse aprendizado, desse processo de aprendizagem, e a gente não vai provavelmente cometer a mesma coisa no futuro, né? Então, são usadas estratégias, a gente observa estratégias usadas, mudanças de ações ao longo do processo, enfim. Então, essa é a narrativa autobiográfica. E a análise microgenética, ela busca compreender pequenas transformações nos processos psicológicos. Falas, gestos, comportamentos, reações a estímulos, o que é que muda. Isso tudo faz com que se faça essa análise do ser, né, para trabalhar o aprendizado. Aí vem só uma palhinha do que é rede seguir a aprendizagem. Então, para rede seguir a aprendizagem como um processo social, mas também emoções e afetividades influenciam na aprendizagem, né? Eles precisam estar ali dentro daquele contexto. O contexto social e cultural também importam, né? A educação é contextualizada, não é fora do contexto. Ela é voltada para um aprendizado mais voltado para as vivências daqueles sujeitos, né? Capaz de considerar a realidade social do estudante, o aluno como sujeito ativo, protagonista de sua própria aprendizagem. Então, a gente pega o aluno, traz os embasamentos que ele já tem e trabalha no desenvolvimento da aprendizagem dele já de acordo com base que ele já tem, e quanto mais próximo da realidade dele. Então, ele também é um sujeito ativo de construção da aprendizagem, até porque tem essa troca dentro de sala de aula, ele também traz conhecimento, troca de conhecimento, ele vai aprendendo. Importância para a educação humanizada, inclusiva, então a proposta é essa. Professor como mediador de experiência, não é mais aquele professor que está num patamar X e ele só fala, e a gente só escuta, só balança a cabeça. Não, existe aí uma troca, existe aí ele facilitar o aprendizado através de experiências, participação, então, interação maior hoje em dia. Não é só aquela questão de um ver e o outro escuta, um fala, o outro escuta, não. Tem essa questão da troca de experiência. A valorização das singularidades é uma proposta também, embora ainda não seja colocada em prática de forma adequada, né? A aprendizagem conectada à realidade do aluno, que isso favorece muito o aprendizado. Diálogo que favorece o aprendizado, e emoções influenciam o aprendizado. Será que isso aqui eu botei 2 vezes? Deixa eu voltar aqui. Educação precisa valorizar. Não, é que eu botei já em outras coisas. Aí, contribuição da rede SIG para a psicologia. A compreensão integrada do ser humano, cognição, emoção, cultura, relações sociais, a gente já faz isso, a psicologia já faz isso, né? Valorização da subjetividade. A rede SIG reconhece a singularidade das pessoas humanas, mas a psicologia também está dentro dessa, né? Porque a gente não vai... É lógico que os seres humanos têm padrões de comportamento, padrões de respostas, mas a gente sempre entende o ser como cada pessoa é única, diferente um do outro. Nem gêmeos são parecidos, né? Só na aparência mesmo, e olhe lá. Se olhar direito, não tem diferenças. Investigações mais profundas sobre processos psicológicos, né? Que a gente hoje tem também a neuropsicologia, então que ajuda também a gente a compreender. Compreensão da aprendizagem como fenômeno relacional, porque não é do mesmo jeito para todo mundo. Então, essas contribuições foram para a psicologia do desenvolvimento, psicologia social, psicologia da educação. E isso no âmbito da psicologia, né? Exemplos práticos da Rede SIG. Incentivo e fortalecimento da autoestima, isso quando é bem aplicada na aprendizagem, né? Na escola.
aprendizagem contextualizada a partir da realidade do aluno, inclusão escolar baseada na cooperação e acolhimento. Não basta, não adianta ser acolhido só por um, tem que ter, digamos assim, uma cultura de cooperação e acolhimento dentro das escolas, que ainda não tem. Ambiente emocionalmente seguro, que a pessoa poder desenvolver. E como a Rede é aplicada atualmente? A gente só botou alguns pontos em que ela pode ser aplicada atualmente, né? Mas a gente viu até no vídeo do rapaz que ele aplica dentro do trabalho, dentro do ambiente organizacional, né? Então, não é só uma teoria, mas uma ferramenta metodológica para analisar fenômenos complexos em diversas áreas da psicologia e educação e também organizacional. Então, na educação infantil e adaptação, ou seja, a gente vai observar essas crianças com suas particularidades, né, e a adaptação de algumas crianças que têm algum tipo de dificuldade, né, a saúde e inclusão, a questão onde está observando a questão de saúde mental da criança, porque a gente precisa estar vendo isso, então abre nossos olhos para a questão da saúde mental, a saúde mental e física também, que às vezes existem crianças que estão com dificuldade de aprender porque elas não conseguem enxergar direito, tem algum problema na visão, né? E quando ele fala de inclusão, é de crianças também que têm algum tipo de transtorno, tem algum tipo de déficit, tem algum tipo de síndrome, enfim, que a gente pode ajudar, né? E a Rede SIG, ela veio abrir a mente para isso. Orientação profissional e carreira. Se a gente for olhar pelo lado da Rede SIG, a gente vai ver algo mais integrativo. Então, primeiro, compreender quem é a pessoa, compreender suas habilidades, compreender o que faz sentido para ela, para poder fazer essa orientação profissional, guiar. Isso até mesmo é interessante para as pessoas que estão ainda trabalhando, porque a gente não permanece estável, né? Digamos assim, o aprendizado não é estável. Chega um momento da vida que, por mais que você esteja no emprego dos seus sonhos, chega um momento que às vezes você faz, para mim aqui já não dá mais, né? Porque tem alguns aspectos seus que mudaram, que você aprendeu, você ressignificou, mudou, então aquilo ali já não faz mais sentido para você. E aí é hora de buscar outros caminhos, né? Então, isso também se aplica ao organizacional, ao profissional, à orientação para a carreira, para você se melhorar, né? Então, para entender a escolha profissional como um processo histórico-cultural, a gente tem que entender como é que a gente mudou ao longo do tempo, como é que outras coisas influenciaram a gente, como o mundo, como a sociedade influenciou, como a cultura onde a gente está inserido, que às vezes a gente inicia trabalhando num lugar onde tem a cultura tal, depois a gente muda, vai para outro ambiente que tem uma cultura diferente, e assim a gente vai se adaptando e moldando e mudando ao mesmo tempo. E para as políticas públicas, para voltar para uma política pública mais, né, focada no atendimento mais humanizado, para ajudar nesse processo de olhar, ter um olhar mais exclusivo para o outro, né? Não tratar todo mundo do mesmo jeito. E ser mais humanizado, que às vezes a gente observa muito isso, se a gente for um idoso e for procurar atendimento médico, isso é um bom exemplo, né? Desafios e limitações. Todas as teorias, né? Todas as mudanças têm também suas limitações, que lá na frente vão ser estudadas já por outras pessoas que vão descobrir e fazer, assim, desenvolver outras teorias. Então, a teoria do Red Sea, ela tem uma questão que atrapalha ela um pouco, porque é a complexidade das análises, porque são multifatores que devem ser analisados, né? O grande volume de informações qualitativas, não são quantitativas, suas quantitativas até dá para fazer mais fácil, mas qualitativas, que não se pode deixar passar batido, necessidade de observação detalhada, né, de cada indivíduo. Então, se a gente diz que o indivíduo é singular, que a gente tem que não pode padronizar tudo para todo mundo do mesmo jeito, né? É porque a gente tem que olhar as singularidades, e aí é um olhar mais detalhado. Isso dá trabalho. Interpretação contextualizada é você adentrar no universo do outro para poder conhecer melhor, para poder trabalhar melhor, ver o que é que se adapta melhor a isso. Então, esses são desafios, né? São desafios, é trabalhoso, então tem essas limitações. Perspectivas futuras. As perspectivas futuras é que a gente contribua para a saúde mental na educação, aprendizagem híbrida e digital, né? Que o pessoal ainda tem muita dificuldade, mas tem outros já que têm uma adaptação muito boa,
educação socioemocional, que eu acredito que é algo muito importante, que a gente precisa demais inserir isso na educação. E na psicologia também, né? Não que a psicologia não trabalhe isso, mas eu acho que a psicologia também, como questão mais pública, voltada mais para a questão pública, de saúde pública, devia ter uma educação voltada para a educação emocional, entendeu? Porque senão fica muito complicado para todo mundo. Inclusão e diversidade cultural, relações interpessoais, formação, né, preparação do docente, porque não é simplesmente dizer, ó, tem uma criança que é assim, uma criança que tem tal síndrome, tem uma criança que tem tal transtorno, tem não sei o quê, e você vai lá trabalhar ela, se você não der o mínimo de capacitação para essa pessoa para poder trabalhar. Capacitação e apoio, porque eu sempre digo, quem apoia precisa de apoio, né? Em uma sociedade marcada por rápidas transformações sociais e tecnológicas, compreender os processos humanos de maneira integrada torna-se cada vez mais necessário. Então, considerações finais, que acho que eu já sou eu, né? De novo, aí aprender para a Rede é construir significados. Desenvolvimento humano ocorre nas relações, que entra a pontinha de Vygotsky. Importância da afetividade e do contexto social, histórico, cultural, para que haja esse desenvolvimento melhor da aprendizagem. E a Rede ela contribui para a educação mais humana, mais humanizada, mais contextualizada dos alunos. As referências bibliográficas estão aí, a gente tem a Morin, acho que nem a gente nem botou, vou tirar daí. Mas tem Piaget, Rossetti, tá aí realmente Soares Silva e Vygotsky Valon, porque as histórias que a gente falou tem que estar aí. Então, segundo Rossetti Ferreira e Amorim Silva, 2020, 2000 e 2004, a Rede compreende que aprender significa construir sentido. Se não fizer sentido, não vai construir aprendizado. E significados nas relações estabelecidas ao longo da vida de forma integrada. Aí, a partir disso daí, é que se constrói, né, o que se desenvolve o aprendizado. Obrigada pela sua atenção. Né? Vamos passar agora para a parte da dinâmica. Né? Mas, antes de tudo, antes de chegar na dinâmica, a gente pergunta se alguém tem alguma dúvida, se quer fazer alguma contribuição, que quer colocar alguma coisa. E também, durante o trabalho, a gente já pergunta ao pessoal se, no meio mais ou menos, a gente pergunta, gente, tem alguma dúvida? Quem pergunta alguma coisa, ou então no começo, né, a gente fala, a gente vai apresentar, mas quem tiver alguma dúvida em algum momento pode perguntar. Quem tiver alguma contribuição pode fazer também, né? Porque a gente está aqui realmente para troca de experiências e aprender. E é isso mesmo. A gente ainda tem que aprender, trabalhar a Rede já praticando, né? Então, no final, obrigada. Vamos para as dinâmicas. A gente faz a dinâmica de significações, de significados, que é bem simples, que é só passar, a gente segura, pode até começar por nós, né? A gente segura a ponta do barbante, tem um rolinho do barbante, né? A gente segura o rolinho do barbante e a gente fala sobre uma experiência que a gente teve de aprendizado que foi importante pra gente. E que pessoa influenciou, possivelmente ou não sei, nessa trajetória de vida pessoal ou profissional, e o que é que você aprendeu com ela, e um momento marcante relacionado ao aprendizado. Então, quando as pessoas falarem sobre isso, elas vão falar em diversos aspectos. Elas vão falar no aspecto sociocultural, econômico, elas vão falar as emoções que elas tiveram, o trabalho que elas tiveram, com quem foi mais ou menos com que ela se relacionou, quem foi que abriu os olhos, a experiência de aprendizado importante para a vida dela, isso foi bom porque cada disso. E a gente pode puxar mais perguntas para essa pessoa, a gente faz com umas 4 ou 5 pessoas, para que a pessoa possa soltar mais informações, porque quando você tem um aprendizado, a gente sabe que não foi só uma coisa. Por exemplo, se eu chegar e dizer assim, compartilhe uma experiência de aprendizado importante para você, eu digo assim, rapaz, olha, eu aprendi a não ter tanta vergonha de falar em público depois que eu passei por um seminário horroroso,
lá no curso que eu fiz de secretariado na UFPE, que o meu professor me obrigou a ter que fazer um seminário para mais de 100 pessoas, num anfiteatro lotado, com várias pessoas do centro e pessoas de outros centros acadêmicos, né? Então, para mim foi um terror só de saber isso. Então, eu fiquei muito assustada. Foi praticamente assim, uma sabatina. Eu falei de uma forma praticamente, eu aprendi tudo, estudei demais para aprender o trabalho. Gastei um dinheiro arretado com ele, né? Foi um trabalho que teve custos e nós, os alunos, bancamos os custos. Eram equipes de 4 a 3 pessoas, mais ou menos. Na minha foram 3, eu lembro bem. A gente teve custo com roupa, teve custo com material, teve custo com coffee break, teve custo com tudo isso, né? Porque foi um evento, na verdade, né? Então foi muito cansativo, foi exaustivo. E no final das contas, a gente ainda tinha um júri, tipo uma banca, para poder falar sobre a apresentação da gente, como tem o pessoal que está avaliando. E realmente, assim, pra mim, eu tava super tensa. Eu realmente tinha todo o conteúdo na mão, apresentei todo o conteúdo, mas foi pra mim horrível, uma sensação péssima. Mas o que foi que aprendi? Depois que eu passei por esse inferno, que pra mim foi um inferno, que ainda fui criticada, porque o professor disse assim, ó, sua palestra foi ótima, você falou muito bem, só que você falou o tempo todinho no mesmo tom, você não se mexia, você não andava na frente para trás, você não interagia com o público, você não falava nada, não sei o que, você ficava muito presa em cima do púlpito, parecendo uma pastora, e só falando, é isso, que pastor hoje não fica parado, né, ele anda só parada e falando de uma forma monossônica. Nunca mais eu esqueço, foi a primeira vez que eu escutei essa palavra, monossônica. E não esqueço mais disso, né? Então, a partir daí, eu acabei vendo, depois que eu passei por esse inferno, qualquer coisa, ó, tô nem aí. Isso aí realmente me ajudou, foi ruim, eu tive muita raiva no dia, depois eu ressignifiquei isso para uma coisa melhor, porque aprendi a ter menos medo de estar falando em público, não tem esse receio, não tem. Porque depois que eu fui ridicularizada e falada assim, o que, é que vai acontecer mais? Ah, me poupe, é o mínimo. Então, assim, mas aí a gente vê o que aconteceu emocionalmente comigo, eu podia ficar frustrada ou não, mas daí eu disse, tô nem ligando, porque pior do que isso não vai ficar. Eu tive um cansaço, eu lembro do cansaço, eu lembro de tudo isso. Eu lembro do trabalho que eu tive para fazer todas as apostilas das pessoas, fui eu que fiz os textos, então, lógico, eu aprendi a escrever mais. Mas, assim, né, mas se eu não falar de outras questões que influenciaram o aprendizado, então veja aí o que eu aprendi. Eu aprendi de deixar de ser tímida, não fiquei mais tímida. Aprendi que eu consigo escrever melhor, né? A escrever melhor, que passou por diversas revisões, então eu aprendi a escrever melhor. E eu consegui também fazer um evento, então a partir daí trabalhar com o evento também foi simples, né? Não teve essa dificuldade, eu levei diversos nãos, não consegui patrocínio só de uma pessoa, mas consegui aprender a dialogar com as pessoas para ter patrocínio. Então, assim, teve diversas coisas que eu aprendi dentro de uma experiência só, né? Mas com interação com diversas pessoas, porque para conseguir patrocínio eu tive que falar com outras pessoas para poder fazer o trabalho e pagar as contas. A gente teve que aprender a orçar, né? Para escrever eu tive que reler, fazer, procurar ver como é que eu escrevia tudo certinho, porque é que eu lia para o público, como é que eu fazia uma boa apresentação. Enfim, então a gente vê que existem vários fatores que estão ligados a isso. Foi no momento que eu era bastante jovem, talvez se fosse hoje seria diferente, lógico que seria, porque eu já tinha esse aprendizado, se fosse hoje eu não estava assim. Então, assim, tem muita coisa para poder falar na dinâmica, né? Então, uma pessoa que influenciou positivamente na minha trajetória de vida profissional, eu acho que teve. Aí eu tenho como dizer, né? Aí eu vou dizer por causa disso, porque ela me ensinou, porque ela me ajudou, não sei o quê. E também teve um meu terapeuta, porque ele foi assim, ele me ensinou a mudar, a virar a chave, e minha vida mudou completamente, por conta de que eu aprendi isso, isso e aquilo. Então, veja que eu também aprendi através do diálogo, veja que eu aprendi através da troca também, né? Um momento marcante relacionado ao aprender. Pode ser o mesmo momento que eu vivi essa frustração, né?
ou então aprender a lidar com os meus limites, né? Não, digamos, não me deixar levar por questões apenas materialistas, né? Prestar mais atenção na minha saúde, em vez de me matar de trabalhar. Foi uma coisa que eu aprendi também. Então, enfim, tudo isso a gente tem puxado. Depois que a gente passa por as 5 pessoas mais ou menos, e faz essa dinâmica, aí a gente faz. Vocês compreendem que cada um trouxe suas experiências, questões culturais, sociais, de um tempo passado, que influenciou o seu presente, emoções que vocês sentiram, que vocês fizeram vocês mudarem a chave, não sei o que. Então a gente vai falar isso, né? E agora, fulano, puxa aí teu barbante. Aí fulano puxa. Quando fulano puxa, vai puxar o do outro também. Aí vai bater, puxou em mim, fez, puxa forte o outro também. Aí puxou, vai puxar outra pessoa. Então, você vê que isso aí é uma teia e que cada um de nós, querendo ou não, estamos aqui integrados. Uma vez que a gente está aqui junto, a gente está aqui integrado, está aprendendo um com o outro e que o comportamento de um ou o aprendizado de um, o que um mexer, o outro vai também ser afetado por aquilo. Né? Então é isso, a questão da TED significa essa dinâmica, tá certo? Aí a gente agradece e tá tudo certo.